a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos, onde poderão ouvir as maiores dúvidas e angústias vividas pelos pais na primeira pessoa, e sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas em sono a falar sobre os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco Rita e João Glória, assistente de bordo e piloto, pais da Caetana, de 7 anos, e do Salvador, de 5, com o Tomás a chegar dentro de poucos dias. Uma semaninha. Obrigada, João e Rita, por terem aceito o convite em participar neste podcast. Obrigada a nós. Vocês, lindos, com um ar ótimo, se vierem dizer que estão privados de sono, ninguém acredita. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Houve momentos mais desafiantes no Super. sono da Caetana e do Salvador, mas foram processos diferentes. De que forma é que o processo do Salvador foi mais desafiante do que o sono da Caetana? Bem, olá, obrigada a nós. Eu acho que é preciso nós termos a noção de que, mesmo sendo irmãos e tendo saído da mesma barriga, os bebés são todos diferentes. E, portanto, nós costumamos dizer que se tivéssemos tido o Salvador primeiro, não tínhamos ido à Caetana logo tão rápido. Portanto, o Salvador era um bebé que mamava imenso durante a noite, mamava de hora a hora, no máximo 2 em 2 horas, e sendo que ele adormecia, eu não é? Portanto, eu às vezes estava a adormecer e ele estava a acordar para mamar outra vez. Portanto, acho que o desafio foi esse, foi lidar com a falta de sono. Mesmo. Que não aconteceu com a Caetana nos Não, primeiros meses. a Caetana, o nosso pediatra dizia, digam isso baixinho, porque se ela dorme 12 horas por noite, se os pais lá fora na sala de espera ouvirem, matam-vos. Desde os primeiros meses. Sim, os bebés são muito inconstantes nestas coisas, não é? Às vezes tem mais cólicos, mais isto, mais aquilo, mas a Caetana sempre foi uma bebé que dormiu muito bem, de dia, de noite, enfim. E o Salvador era o extremo oposto. Estava sempre a mamar, de dia e de noite. E a amamentação tu vistes como um processo que dificultou o adormecer? Talvez, mas mais uma vez, eu acho que por insegurança minha. Portanto, com uma questão da amamentação, se estava a ser tudo bom e se eu estava a fazer tudo como deve ser, se o meu leite era bom, porque é uma questão que surge, não é? As sogras, os tios, os avós, põem-nos questões e medos que não precisávamos ter. Mas talvez por isso eu ficava a pensar se ele estava a acordar mais vezes por causa disso. Enfim, são 1000 questões que estão na cabeça de uma mãe, e por isso é que os pais são incríveis neste processo, muito ligadas à amamentação, especialmente se a amamentação não estiver a correr lindamente, que era o meu caso. Quando a Caetana nasceu, o problema não era o sono não era um problema para vocês. De todo. E o Salvador nasceu e o sono também à partida não seria um problema, porque foi um processo tranquilo com a Caetana. Sim. Qual é que foi o maior desafio e vocês começaram a identificar o sono como um problema? Exatamente, ele acordar tantas vezes. Ou seja, mas desde os primeiros meses? Sempre. Ele mamava muito e, portanto, eu dormia muito pouco. E a falta de sono, como sabemos, é horrível, acaba connosco. E depois surge uma data de outras questões, porque as mães são muito mais frágeis, etc. Então é um combo. E os pais são ótimos nisso porque dão uma ajudinha. Eu nessa altura até tentei convencer a Rita a não ser só a amamentação e tentar passar aos leites processados, porque eu queria ajudar de alguma maneira, porque eu via a Rita muito cansada e queria de alguma maneira conseguir contribuir para que os dois conseguíssemos pelo menos dormir um bocadinho. Havia noites em que a Rita dormia meia hora, depois 45 minutos e depois outra meia hora ou mais 45 minutos. E estamos a falar até que idade do Salvador? 1 mês, 2 meses ou chegaram assim até aos 6 meses? Eu dei de mamar até aos 3 meses e qualquer coisa, não chegou aos 4. Por isso não foi muito tempo. Mas a questão é que na minha cabeça, a questão do sono não era tão problema como depois percebi que para o João era. Enfim, era um problema. Eu é que não estava a ver bem, não é? As coisas. E depois chegaram a tirar a amamentação e passaram para o outro leite. Sim. E resolveu? Continuou a acordar de 2 em 2 horas. Sim. Pela vossa experiência, isso não solucionou a questão do sono? Não, nem foi por isso que eu parei de dar mamar de todo. Parei de dar mamar porque achei que estava a ser escutante, mesmo o pediatra sugeriu isso.
e eu confiei, mas essencialmente continua a ser a mesma coisa. Eu é que nunca achei que o Salvador dormisse assim tão mal. O João achava mais isso do que eu. Eu achava que os bebés são diferentes e portanto estava tudo ok. Foi mais difícil depois a transição para o quarto, e eu, por não querer que a transição fosse difícil, achei logo boa ideia procurarmos um profissional. Isso foi mais ou menos com que idade? 5 meses. Com Um bocadinho 5 antes dos meses. 5 meses eu achei boa ideia e comecei a pesquisar. Até aos 5 meses havia despertares de quanto em quanto tempo? Hora a hora, 2 em 2. Já era a hora. Não, já não havia leite materno, mas havia outras bengalas que utilizava para readormecer. O que é que ele precisava nessa altura para readormecer durante a noite? Na verdade, era só um aconchego, às vezes nem chegava a pegar ao colo, etc. Não deixava era de acordar. Não sei se era uma questão de ter cólicas. E nesse De momento, qual é que era a perder a vossa Xuxa, percepção? Que o problema era vosso? Que noção Não, é eu não tinha nada por acaso não tinha essa o que é que fragilidade. achavas? Porque é que eram estes despertares? Era normal para ti? Sim, eu achava Era. que sim. Achava só que era um bebê diferente, que eu sempre achei, quer dizer, na altura não sabia o que sei hoje, que já tem 5 anos e meio, mas sempre achei que ele era mais exigente do que o comum, mesmo quando mamava. Eu diria quase logo na primeira semana eu percebi que ele ia ser mais exigente. Não percebendo logo, fui percebendo que ia ser mais exigente. Mas bengala, quer dizer, não me lembro assim especificamente de alguma coisa que o ajudasse a adormecer, só mimo. Ok. Uma mão às Mas vezes. era cansativo para ti. Era. Tanto que decidiste, pensaste, alguma coisa não está bem ou está bem? Foi mais pelo que eu via. Ok. Toda a gente achava que eu devia estar cansada, etc. E portanto eu fui cedendo. E a verdade é que com leite de fórmula é muito mais fácil, não é? Porque o pai, que pode fazer tudo menos dar de mamar, passa a poder dar de mamar. Portanto, é uma mais-valia. Aliás, foi isso que aconteceu. O João passou a acordar muito mais vezes do que eu à noite. Muitas vezes, não querendo generalizar, as mães tomam o controle do processo de sono porque querem assumir essa responsabilidade. Aconteceu contigo? De que forma é que o João, e agora se calhar aqui, e também hoje temos um convidado pai, que é muito importante neste processo de sono, de que forma, João, é que tu conseguiste ajudar a Rita neste processo de sono, desde o início? Portanto, desde o início, como eu tinha dito há bocado, eu via a Rita cansada a dar de mamar e sugeri e tentei também convencer a Rita a não dar só de mamar, a ver Também leite de fórmula. Que era para eu também poder ajudar, para a Rita poder dormir um bocadinho e para dividirmos um bocadinho ali a noite, de maneira a conseguirmos os dois descansar, porque Sim. a verdade é que mesmo quando a Rita só dava de mamar, não havia leite de fórmula, eu acordava na mesma. Portanto, que fosse ali uma coisa, ainda por cima ele aos 5 meses, quando tivemos a ajuda de uma enfermeira de sono, ele foi para o quarto dele e então foi também mais fácil para nós descansarmos no nosso quarto. O processo não foi de um momento para o outro, as coisas não começaram logo a correr bem quando foi para o quarto dele, ele continuava a acordar uma data de vezes, mas a verdade é que o nosso quarto, descansar. quarto estava mais em silêncio para se conseguir descansar, sim. E mais ou menos aos 5 meses decidiram pedir ajuda, não porque consideravam que tinham um problema de sono, mas porque queriam fazer essa transição do quarto. Foi de comum acordo pedirem essa ajuda? Eu acho que as mães estão mais frágeis, então pensam em mais coisas do que os pais. Os pais estão mais na maior. Foi um bocadinho o caso. O João não percebeu muito bem, mas vamos a uma terapeuta de sono, porque mas está a correr bem. Mas depois percebeu, e nós temos muito esta coisa de se um acha boa ideia, vamos tentar. O pior que pode acontecer é não gostarmos e voltamos atrás. E foi isso que fizemos. Eu pesquisei imenso, tive algumas indicações de uma terapeuta e ainda bem que fomos, porque deu-nos imensas ferramentas, ajustou-se completamente à nossa vida, não nos impôs nada e isso veio dar-nos ferramentas incríveis de segurança, não é? Porque quando nós estamos com um especialista e confiamos, não é? Convém confiar, não, convém não estar assim, eu acho que não, a coisa corre muito melhor. Porque, especialmente nas mães, estão muito mais frágeis, então pensam, mas será que eu estou a fazer bem? Se nós tivermos aquele fio condutor de um profissional que fala com mães e pais todos os dias, com os mais diversos casos, estamos muito mais seguros. E foi isso que aconteceu connosco. E de que forma é que mudou o sono do Salvador, depois dessa ajuda? Tivemos uma data de procedimentos que adotámos com a ajuda.
E a basicamente, se quiseres que eu explique, basicamente a terapeuta quis primeiro perceber como é que era a nossa rotina, como é que era a nossa vida, porque obviamente somos todos diferentes, não é? E a partir daí é que traçámos, por exemplo, perguntou-nos: o banho é antes ou depois do jantar? Ok, e o que é que fazem neste intervalo? E quando chegam a casa, o que é que fazem logo? E pronto, percebeu primeiro como é que era o bebê, como é que éramos nós, e depois a partir daí, e como é que era a irmã, não é? E depois a partir daí eu damos uma data de truques, por exemplo, as bengalas que a Caetana precisava e pedia para estar mais tempo connosco, para ter mais interação, nós passámos a ter prontas. Àquela hora estava tudo pronto, portanto qualquer coisa que ela pedisse nós parecíamos o Inspector Gadget ou o Doraemon e tirávamos daquela barriga mágica, estava ali tudo, não é? No caso do Salvador foi, por exemplo, ele tinha um bonequinho que ele chamava-lhe Cacão, e em vez de ter um na cama tinha 4 ou 5 para se conseguir agarrar a um de cada vez. Tinha, em vez de ter uma Xuxa, tinha 3 ou 4. Para se perdesse a Xuxa tinha mais uma que estava pendurada no pijama. E tinha coisas na cama para chegar a um sono, não é? Para se ir entretendo. E antes disso mesmo, enquanto subíamos as escadas para o quarto, tínhamos um bonequinho que pusemos ao meio das escadas e dizíamos adeus. Todas as noites dizíamos adeus, bye bye. Este processo de Salvador não foi um processo daqueles fáceis. Não foi um processo fácil. Foi um processo desafiante, foi um processo que certamente envolveu algumas emoções que nem sempre foram fáceis. Claro. Se calhar envolveu o choro também neste processo. Como é que vocês geriram emocionalmente esse processo e como é que vocês definiram as vossas responsabilidades, as vossas tarefas, digamos assim, neste processo? Uma vez temos aqui um casal, há uma gestão que pode ser potenciadora de resultados mais rápidos. Sim, sem dúvida. Eu acho que seguir muito bem o plano à risca é meio caminho andado. Não é? Consistência, confiança, portanto, perceber que aquilo vai funcionar. E depois o João ajudou-me imenso porque eu estava mais frágil, não é? Portanto, o sono custava imenso. Não, estava mesmo frágil. Passamos sempre uma fase, acho eu, em que não sabemos se estamos a dar o nosso melhor, etc. E, portanto, o choro é uma coisa que mexe imenso com as mães, especialmente enquanto estão a dar de mamar, não é? Qualquer criança que chora ao pé de nós sentimos logo que parece que temos dado de mamar. Portanto, sim, ter estratégias muito bem definidas, estarmos os dois de acordo. Nós tínhamos uma frase que a terapeuta nos disse, que no nosso caso era: está tudo bem, agora é hora de dormir. E antes explicávamos que não ia haver mais interação. Isto no caso da Caetana, não é? Porque a Caetana também entrou para este processo de sono, não é? E, portanto, era seguir toda uma cadência com um e com o outro, com calma, sem pressas, ali com as bengalas todas à mão de semear, para conseguirmos ser bem-sucedidos, com calma. Mas sim, a fragilidade que nós sentimos, o João foi essencial nesse processo, porque o João estava muito mais calmo e ensinou-me uma frase que eu nunca mais esqueço, que é: eu vou pensar que estou calma. Porque se eu pensar que estou calma, o bebê sente que eu estou calma, e é verdade, é um bocadinho mágico. Acreditarmos que quanto mais calmos nós estivermos, mais calmo o bebê está. E é mesmo verdade. Portanto, mesmo quando o Salvador estava a chorar imenso, etc., eu continuava a pensar aquilo, mas o João tomou muito mais rédea da situação. Sim. Tu ficavas cá fora e o João, houve um momento em que perceberam que o João tinha de ter um papel ainda mais ativo neste processo. João, também sentiste isso? Sim, nessa altura fazia alguma confusão à Rita esse choro. E até houve uma coisa que nos ajudou imenso, que foi a nossa terapeuta, que era incrível, estava sempre pronta a ajudar, e portanto, até com o choro, porque eu dizia-lhe, ela por acaso chamava Joana, eu dizia-lhe: Joana, eu fico aflita com o choro, porque não sei quando é que é choro disto, é choro daquilo, porque hoje já se sabe, não é? Os bebés só choram e já se sabe uma série de coisas sobre o choro que não se sabia anteriormente. Mas eu não sou profissional, então ajudou muito a profissional a interpretar. Exatamente, eu chegava a mandar voices, e tive voices em que a terapeuta me dizia: Rita, isso é claramente um choro de soninho, está a chegar a um processo, faz parte, ele não sabe falar, portanto e eu sentia-me logo muito mais tranquila. Ou, não, ok, intervenha, diga outra vez a frase, ele está aflito, essas coisas ajudam imenso. E claro, com a ajuda de um profissional, como nós tivemos, que lida com estes casos todos os dias, dá-nos a confiança que aquele é o caminho e com um objetivo final, que é eles, neste caso a Caetana e o Salvador, dormirem bem, estarem seguros, bem seguros,
e conseguirem. E é tanto para eles como para nós, porque para além disso nós, trabalhando por turnos, sempre quisemos que eles fossem muito independentes, para não estarem dependentes de estar a mãe ou o pai para conseguirem dormir. Claro. Mas este processo que envolve choro, João, para ti não foi também fácil. Não. Mas o facto de teres um profissional que te dê essa segurança e essa confiança e perceberes que o caminho pode ser por aqui, fez-te avançar. Não foi fácil, acredito eu, emocionalmente. Olhando para trás, arrependes-te de ter avançado com o processo dessa forma ou valeu a pena? Valeu super a pena. Agora o Tomás, falta uma semana para o Tomás, exatamente uma semana para o Tomás nascer. E estou... mesmo sabendo a base, não é? Mesmo sabendo a base e já tendo tido alguma experiência e ter já 2 filhos, etc. Porque isto tudo é um processo, também da Caetana e do Salvador, é um processo que não é estanque. Que não é estanque e que é fácil haver um retrocesso, é muito fácil haver um retrocesso. Ainda hoje em dia é fácil haver um retrocesso, com 5 e 7 anos. A primeira coisa que eu quero fazer é voltar à terapeuta. É voltar à terapeuta para fazer tudo logo de início, sim. como deve ser, é um novo como bebê. Nós achamos que deve ser, porque é um novo bebê, é outra pessoa, não é? Claro. Isto não é estanque para todos os bebés e, portanto, uma ajuda profissional. Mas estás aqui toda a mexer. Uma ajuda profissional vai ser ótimo para nos ajudar novamente. Vai ser. E eu super aconselho isso, especialmente às mães. Então, se forem mães que não têm uma participação incrível como eu felizmente tenho, vão em frente, não duvidem, vão à primeira consulta, passem muito bem o vosso feedback, não escondam nada, sejam o mais transparentes possível e depois, é assim, avançaram, assumam esse compromisso, porque estarmos a boicotar, na verdade, os exemplos à nossa volta, nenhum foi bem sucedido, o que é estranho, mas é porque é muito difícil, é mesmo difícil, especialmente porque as mães estão muito frágeis e às vezes os pais não têm a disponibilidade para acompanhar tanto e é fulcral manter aquele foco e não desistir, porque tanto trabalho e depois desistir ou tomar a iniciativa de ir a um terapeuta e depois não fazer tudo como é suposto é um boicote maior, e vai ficando na nossa cabeça. E para os pais que nos estão a ouvir, pais, homens, João, para as mães, não é, que às vezes assumem muito isto, ou para os pais que veem uma mãe exausta, o que é que tens a dizer a estes pais? Que às vezes não têm um papel tão ativo. Mas a sorte também de... Mas às vezes a culpa é da mãe. Sem dúvida. Era por aí que eu ia. A sorte de eu ter um papel ativo deve-se também à Rita de ter dado espaço para isso. Ter dado espaço para que haja esse papel ativo. Sim, nunca fez sentido na minha cabeça, não entendo. E portanto, lá em casa não é o pai ajuda, lá em casa é os dois fazemos o mesmo. Claro. E há dias em que um faz mais, outro faz menos, e depois no dia a seguir pode ser exatamente o contrário, porque somos os dois os pais, não é? Nunca te sentiste excluído deste processo de todo. E Rita, concordas que teve aqui um papel fundamental não, para o eu que pedi processo? mesmo, com o Salvador fui eu mesmo que pedi, eu percebi que estava a patinar, literalmente, estava-me a custar horrores o choro e isso não ia ser bom para o meu filho, de certeza absoluta, não, para ninguém. E portanto disse, não podia ser sempre, porque o João ia voar e ia ficar eu de vez em quando, portanto não podia ser sempre, mas era maioritariamente o João a tomar as rédeas da situação, a entrar, a ficar com o Salvador lá dentro, eu ficava cá fora, muitas vezes até saía um bocadinho de casa e a respirar fundo. Porque custa a qualquer mãe e a qualquer pai ouvir o filho chorar, mas a verdade é que nós temos de manter na cabeça que o processo de sono é um processo reconhecidamente difícil, não é? Pode ser facílimo, como o caso da Caetana, mas é reconhecidamente um processo difícil, e se nós mantivermos o foco e a certeza de que estamos a fazer bem ao bebê e não mal ao bebê, é meio caminho andado. Farias tudo igual? Faria tudo igual. João, ias acrescentar? Só teria recorrido à ajuda da terapeuta mais cedo. Sim, mais cedo. A partilha de cama nunca foi uma possibilidade para vocês, não? Então? Não, porque como nós trabalhamos por turno, nunca quisemos que eles estivessem dependentes de dormir na cama do pai ou da mãe para conseguirem dormir. Aliás, eu costumo dizer uma frase porque muitas vezes nós horrível. não estamos a essas horas. Exatamente, eu costumo dizer uma frase horrível, sempre disse e sempre acharam horrível, que é: eu pretendo o máximo possível tornar-me uma mãe dispensável. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero passar-lhe todas as ferramentas que eu puder, sim,
não é só autonomia, é segurança, confiança. E para isso é preciso que eles saibam que sabem fazer sozinhos. Esteja a mãe, não esteja. Os nossos filhos adoram dormir fora, desde sempre. Normalmente as crianças à volta deles choram, etc. Os nossos só querem ficar, e mais e mais. E nós aí vemos que estamos a fazer um trabalho bom nesse sentido. Sem dúvida. Às vezes ouve-se que o choro no processo de sono influencia a parte da vinculação com os pais. Ouve-se ou uma das data de emoções. coisas, Joana. Não é uma experiência que vocês partilhem? Não, partilhamos no sentido em que ouvimos isso muitas vezes, não é? Mas não partilhamos porque não acreditamos nisso, de todo. Sem dúvida. Não sentimos isso. Não. E, portanto, o facto de vocês dormirem melhor fez melhor à vossa família. Sim, mas eu penso muito mais neste processo como o facto dos meus filhos dormirem melhor do que eu. É engraçado. Eu acho que as mães estão mais preparadas para não dormir, para acordar, para uma série de coisas do que os pais. E na altura também lemos e vimos muita coisa sobre o assunto, Sim. sobre as crianças tornarem-se mais seguras ou mais inseguras. Sim, os medos, as ansiedades estão muito associadas a isto. As crianças não conseguirem fazer tudo sozinhas. E nós nesse aspecto somos super hippies. E na parte dos turnos, o João falou há pouco, consideram que influenciou de alguma forma a parte Não das por rotinas e isso. do processo de sono? Não exatamente por isso, porque isso aí foi totalmente pensado. Ou fluiu muito naturalmente, que foi, nós não vamos estar em determinadas noites e, portanto, não pode acontecer depender, ou seja, os turnos não podem ser um problema aqui. Emocionalmente os nossos filhos têm de ter a maior estabilidade possível, portanto arranjamos uma estrutura flexível, mas uma rotina boa para que nunca acontecesse o problema, a mãe ou o pai não estão. Ainda que, ao contrário do que as pessoas pensam, nós estamos muito mais presentes do que a maior parte dos pais com a nossa profissão. Nós vamos buscar e levar muito mais vezes, etc. E estamos à noite muito mais vezes, porque hoje em dia viaja-se muito, trabalha-se muito, desde muito cedo até muito tarde. Portanto, eu acho que teríamos esta preocupação em qualquer profissão, não era? Sem dúvida. Bom, há pouco o João falou das regressões de sono, que a Caetana também tem vindo a passar várias fases. E o Salvador também já começou essas regressões. Sim. Quais têm sido os maiores desafios e que estratégias é que vocês têm desenvolvido para tentar estabilizar e não regredir também vocês nesse processo? Na verdade, a Caetana nem tem passado assim por grandes coisas. Por exemplo, a semana passada disse que queria dormir para a nossa cama quando se estava a deitar, mas já sabe que não vai dormir, portanto acho que ela diz aquilo um bocadinho... É um exercício. É tipo exercício, exatamente. O Salvador já teve mais fases, teve aquela fase dos terrores noturnos, de chorar e de... ter medo das aranhas, de ter medo das aranhas, mas isto bichos. Também os adultos têm de ter muito cuidado com o que dizem às crianças, não só com os rótulos que lhes metem do medroso, não sei o quê, como as frases que dizem, do género querem que a criança vá para dentro quando está a brincar lá fora, ai, vêm as aranhas, este tipo de coisas pode ser péssimo para eles, não é? Porque depois à noite os medos vêm todos. Claro, ainda no outro dia um familiar disse que havia ursos lá fora e eu pensei logo, não. E para não irem lá para fora lá em casa e no dia a seguir à noite o Salvador estava com medo dos ursos. Estavam a perguntar pelos ursos, se havia ursos lá fora ou se era só na casa onde estávamos na altura. Sim, mas ou nós se na nossa também havia ursos, se não havia, pois eu disse-lhe que não, que tinha sido a brincar, etc. Não só dizemos como vamos à procura. Ou seja, acho que também foi uma coisa que aprendemos na terapia, foi dar credibilidade ao que eles estão, aos medos deles, e mostrar-lhes só então, ok, a mãe então vai ver se está aqui ou ali. Tranquilizar, valorizar a preocupação e depois tranquilizar. Mas ainda voltando aos retrocessos, o Salvador até teve mais episódios há cerca de 2 meses atrás, por exemplo. Teve ali uma altura que foi 1 semana e meia que acordava todos os dias, por volta das 2, 3, 4 da manhã, por aí. E vinha para o nosso quarto, numa de dizer que não conseguia dormir na cama dele, que tinha que vir para o nosso quarto. Dizia mesmo, queria dormir. E na altura é muito fácil de ceder, muito fácil, porque nós estamos a dormir ferrados. E o mais fácil é dizer assim, Salvador, bora, para aqui para dentro e vamos continuar a dormir. Mas sempre tivemos, lá está, como trabalhamos por turnos, como acreditamos mesmo que este é o melhor caminho para eles, para todos, mas essencialmente para eles, o que nós fazemos é
o que Lá vai tiver, um de nós. de levantar-se e ir logo para a caminha dele e ele, mas tem aranhas. Eu assim, então vamos ver se tem aranhas. Não tem aranhas, mostramos, não tem aranhas. Sim. E depois repetimos o processo que repetimos às 8 da noite quando eles se deitam, todos os dias. Que é o tapar, o beijinho, a vestinha, ajeitar a almofada, não sei o quê, até amanhã e tal. E ele fica tranquilo. Atenção, isto parece que é um filme de princesas e é tudo maravilhoso, não é? Ok. Nós somos um casal como os outros todos e, portanto, às vezes um fica amoado com o outro, às vezes o jantar é arroz de trombas porque no dia anterior o outro foi 3 vezes ao quarto, etc. Tudo acontece, ok? A questão é manter o foco no que é preciso. Às vezes há aquela amarrada, aquela, não, é tua vez. Com o outro a dormir ferrado. Exatamente. Mas a consistência sempre foi importante. Ou seja, nós nesse sabemos que processo. um de nós vai ter de ir. Não há hipótese de entrar Sem para a nossa dúvida. cama. E o João sempre foi muito mais inflexível nesse aspecto. Ou seja, não há hipótese. Às vezes até me apetecia, deixa lá. Não há hipótese. Portanto, eles sabem que de manhã, Eles sabem que à hora de acordar, podem vir para a nossa cama, dar beijinhos, Porque etc, já é de etc. dia. Exatamente. Exatamente. Se for sono de dia, acabou. se for de dia podem vir. Se não for, não podem vir. De todo. E houve um retrocesso quando o Salvador nasceu no sono da Caetana, Houve gritos noturnos e coisas. que até ao momento não havia. Até ao momento não havia, mas foi antes dele nascer. Eu ainda estava grávida. E na verdade não foi tanto no sono, mas na ida para a cama. Exatamente. Ok. No ir deitar. Porque, E no dormir. porque na altura, porque a Caetana sempre dormiu bem, sempre. Não houve ali um grande retrocesso no sono, houve mesmo na ida para a cama. Ia para a cama, na altura, a Rita grávida de 8 meses do Salvador, E ela queria o meu colo. e só queria o colo da Rita, Para e adormecer. mesmo assim ia para a cama a gritar, porque não queria ir para a cama na altura. Que é um pavor, não é? Qualquer mãe sente, estou a errar, alguma coisa estou a fazer de muito errado. Mas não, depois percebemos, lemos um bocadinho sobre isso também, e percebemos que há os terrores noturnos, etc., que é muito comum quando os bebés estão a chegar, uma filha única, não é? Muito pequenina, é normal isto acontecer. Mas é engraçado que a rotina do sono está muito mais implementada na cabeça do Salvador do que na da Caetana. Porquê? A Caetana ainda hoje, quando vai para a cama, quer mais uma história. As bengalas continuam lá todas. Quer mais uma história. Então agora o que eu faço é, deixo-a ler. Deixo a luz acesa, passo dessa responsabilidade, porque ela também é uma criança que precisa de responsabilidades, mais que o Salvador, que é mais certinho, e deixo-a lá a ler, etc. Ou seja, mais uma vez, não só nós não somos o casal perfeito e a história perfeita, como as coisas vão-se alterando. A base é que está lá. Ou seja, o foco é, eles dormem sozinhos, àquela hora, sempre, a menos que estejamos em férias, numa outra noite, mas o processo é aquele, e portanto eles sabem perfeitamente. Ainda agora, ontem, estivemos a almoçar em casa de tios, que disseram, pois eles ficaram aqui, o Salvador ficou aqui, e jantou, depois nós dissemos, Salvador, está na hora de ir para a cama. Ele foi lavar os dentes, fez xixi, foi para a cama e adormeceu, ponto final. Eles sabem aquilo tão bem, aquilo já faz parte da vida deles. E o Salvador, tal como a Rita estava a dizer, tem estas rotinas muito... Também tem a ver com a personalidade dos dois. A Caetana está sempre a tentar mais um bocadinho. Esticar um bocadinho a corda. Em geral. O Salvador não, o Salvador é muito metódico. Muito de rotinas. Muito, e então, funciona muito bem por briefings. E para além disso, eu acho que outra coisa que facilitou imenso foi o Salvador ter tido a ajuda da terapeuta logo desde o início, logo desde os 5, 6 meses. Sim, a transição foi logo feita Foi logo, com ajuda. tudo desde o início foi feito da maneira que deveria ter sido feito. Achamos nós. Exato, em conjunto com a terapeuta, obviamente. Que a Caetana não teve isso. A Caetana tivemos a sorte de a Caetana dormir muito bem e, portanto, nunca precisámos. Mas na altura em que até estávamos a precisar, que foi em simultâneo com esta situação, não é? Mais um mês, menos um mês, quando ela precisou, nós também tivemos a sorte de estar a ser acompanhados pela terapeuta, que também quis logo saber como é que era o sono da Caetana. Não foi tipo, esta é uma consulta para o Salvador, depois fazemos outra para a Caetana. Não. Quis mesmo saber, e isso é muito importante. É um conselho que eu dou, é qualquer tipo de terapia. Se nós não estamos confortáveis com aquela pessoa, procurar outra. Mas nós temos de encontrar alguém em quem confiamos. Porque se nós não confiarmos, é impossível termos segurança, não é? Por isso, é isto, no fundo é isso. Obrigada. Nada. No final de cada conversa tenho 2 desafios para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Dormir é Bom, não era? Vamos trocar o sono por miúdo. Tem à vossa frente, agora ainda não conseguem ver, mas tem 8 frases e tem 20 segundos para virar essas placas que estão aí à frente. Cada uma delas tem uma frase
que diria que são aquelas mais comuns referidas pelos pais que estão a vivenciar O sono. privação de sono. Ok. E escolham aquela com que se identificam mais. Não tem de ser a mesma, enquanto casal, pode Já ser. está a fazer batota, não faz mal? Podes virar já. Já está a contar. Então vamos lá ver. O ressonar do meu companheiro Não acorda o meu precisas de ler. filho. Ah, ok. Não, esta não. Não, é só escolher aquela que. Também não. Estava fora de questão também. Essa é outra. É que há pais que dormem com os filhos. Um em cada cama. Ai, o João ainda não escolheu. Pensei que já tinha escolhido. Não é preciso mostrar. Ah, não? Por enquanto. Já encontraste uma? Selecionaste uma? Sim. Boa. Homens ao poder. É a mesma para os dois? Sim, deixa eu ver. Ah, sim, esta seguramente. Para os dois. Ganhou uma? Ganhou ou não ganhou? Não sei. Acho que este é o Benfica deste plantel. Há ou houve noites em que nem sabia quantas vezes ia ter com o meu filho. Isso acontece. É esta. Aconteceu. Acontece. Acontece, Ainda sim. acontece, mas aconteceu muito. Hoje em dia é raro acontecer. É só Sim. se houver O número ali- de vezes é raro. Mas na altura em que começámos A terapia. a terapia, foi uma altura em que eu andava a trabalhar imenso. Acho que foi a altura que eu trabalhei mais. Mas era um querido e queria que eu descansasse. E às tantas eu deitava-me às 10 da noite, acordava às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã para ir trabalhar, e entre as 10 da noite e as 5 da manhã eu perdia a conta das vezes que ia ao Salvador. Sim, às vezes eu dizia, João, foste quê? 6 vezes? E ele já não sabia se tinha sido hoje, se tinha sido ontem, que tinha ido. Eu já ia lá em automático, eu ouvia e já estava lá, já estava levantado da cama. Não obrigatoriamente a entrar, mas ali preparado. Não descansava suficientemente, Sim, estava claramente. completamente em automático. Perdia a conta do número de vezes Verdade. que ia por semana Ao Salvador. ao Salvador. Portanto, Eu a também. noite- A noite era completamente incerta. E vocês, na Era. manhã, não sabiam o que é que se tinha passado, às vezes, durante a noite. Sim. Era incerta, quer dizer, depende do ponto de vista, ela não era incerta, porque nós já sabíamos que nos íamos levantar não sei quantas vezes. Isso era uma certeza. Era uma certeza, exatamente. Só começou a ser menos certeza a partir aí dos 8 meses, em que começou a acordar um bocadinho menos, e depois a partir dos 11 acordava uma vez por noite no máximo. Sim, mas já tinha entrado completamente na rotina dele. Sim, já estava E completamente gostava, na notava-se que ele rotina, sim. já fazia assim para a cama, já Sim, ia sim. logo procurar o bonequinho dele, porque entretanto ele acaba por escolher 2, depois fica com um e aquele fica o bonequinho. Exatamente, aos 8 meses foi quando ele começou a dormir um bocadinho melhor. Ele já procurava a cama. Ele, quando ia para a cama, já lançava os braços para dentro dele. Isso é uma coisa que às vezes os pais não acreditam que vai acontecer. Quando as crianças não gostam, adormecem muito ao colo, adormecem à mama, adormecem à tetina, isso partilha com os pais. O seu filho vai gostar do berço, o seu filho vai gostar de dormir. E muitas vezes os pais acham que isso não vai acontecer com o fim. Por acaso não Que isso é aconteceu connosco, não? é utópico. Mais giro ainda que já aconteceu o Salvador estar doente e estar na nossa caminha recentemente, há 6 meses, um ano. Sim, por exemplo, foi e para a o cama Salvador e estar ficou... na nossa caminha E não gostar, não se sentir confortável. e levantar-se para ir para a cama dele. Às tantas diz, sim. E Ainda vou para a minha ontem, cama. ontem chamou-me, pediu ao pai, que é beijinhos da mãe, não sei o que, eu fui lá, deitei-me na cama, que é uma coisa que não costumo fazer, mas para lhe dar mimos, etc. Já estou com uma pança gigante, portanto estar assim com a cabeça também não é confortável. E ele às tantas, é tão engraçado, às tantas, mas para não ser desagradável, dava ursinhas e dizia assim: se a mãe quiser, já pode ir para a cama ou ver televisão. Com quem diz? Com quem diz, está na hora. Pronto, está bom. Isso é bom, sinal. Como segundo desafio, temos o segmento Se Eu Soubesse. O que é que gostava que me tivessem dito sobre o sono dos bebés que não me disseram? Eu nunca tive muito essa. Não paro muito para pensar nisso. Acho que o João também não. Mas se gostava, diz. A Rita, mais do que eu, lê imensas coisas sobre a maternidade e vão sempre, aparecendo. e as coisas, nós vamos falando muito sobre o assunto. O que eu acho é que, tal como nós somos todos diferentes, os bebés também são todos diferentes e, portanto, aquilo que me poderiam ter dito antes poderia não funcionar Na altura. para o Salvador ou para a Caetana. Mas talvez atualmente. procure uma terapeuta logo, não é? Mas o que eu vou fazer, o que nós vamos fazer certamente com o Tomás é procurar uma terapeuta, uma enfermeira de sono para nos ajudar desde o início com o Tomás Sim.
Para que corra tudo o melhor possível. Com ajuda profissional específica para o Tomás e não para a generalidade. Mesmo sabendo perfeitamente o que é que temos de fazer. A questão é um apoio tão grande, é uma segurança tão grande, irmos relatando o que é que se vai passando e irmos ajustando uma rotina, passa-nos uma segurança tão grande que só pode ser bom para o bebê também. Sem dúvida. Bocadinho por aí, não é? Acho que sim. Porque hoje em dia também não há muitos profissionais que consigam ajudar em termos de... Não é estanque. As pessoas não pensam todas o mesmo, não é? Há terapeutas que acham uma coisa, há terapeutas que acham outra, há pediatras que acham uma coisa, há sempre a voz da mãe, da sogra, da tia, da vizinha, da enfermeira, e portanto nós temos de nos abstrair e de nos ligarmos só a uma pessoa, por exemplo. Tal como com o pediatra, exatamente. foi o que fizemos. Que na altura há sempre a voz da família a dizer que isto é assim, ou que é assado, ou o meu pediatra disse que não sei o que mais, ou um amigo a dizer, o pediatra dos meus filhos fez assim, ou eu disse tenho assado. 6 filhos, eu é que sei. Aquelas coisas que se ouvem. E eu acho que o importante é seguirmos ali A ter o foco. Eu acho que é. Uma ajuda de um profissional e não de vários. Acho que se nos sentimos bem com ele, acho que é o mais importante. Muito bem. Obrigada, Rita e João. Obrigado, terminámos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com um especialista da área da educação que vem falar-nos sobre as cestas nas escolas e as diferenças entre as escolas públicas e privadas na promoção de um sono saudável, muito contestado pelos pais. Pais que dormem mal não estão sozinhos, estamos convosco no próximo podcast do Sono Trocado por Miúdos. Até lá. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Só grandes músicas.